Boa noite. Eu chego, me cansei, né? É como é que a gente faz coisa, que a gente vai ficando velho, né? Vai acumulando coisas e coisas e coisas. Mas, enfim, é uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. Esse evento, como foi, vocês já ouviram, ele nasceu bem pequenininho e esse ano a gente ousou, né? A comissão organizadora, da qual eu me orgulho muito de fazer parte e quero agradecer desde já, porque não estando mais no Hemocentro, mas vocês permitiram que eu continuasse contribuindo. Muito obrigada. A gente ousou fazer esse evento presencial e a presença de cada um de vocês é muito importante porque dá o tom da importância de discutir o nosso trabalho, o nosso dia a dia, de construir juntos. Esse evento ele tem um condão de discussão, de participação, de avaliação, de análise, de proposição. Não é um evento apenas de atualização científica, mas é um evento de troca. Ele foi construído assim porque entendemos, nós todos da Hemorrede, que não há condição da gente trabalhar, da gente crescer na hemoterapia, principalmente na hemoterapia pública, sem estarmos juntos. Então, é um evento que tem essa oportunidade, né, de conversar. E eu queria discutir com vocês, ou compartilhar com vocês um pouco da visão que a gente construiu dentro da coordenação. O doutor Guilherme é um coordenador, o grande coordenador, né, do sangue no Brasil, porque ele implantou muita coisa. E tudo que eu vou discutir aqui, depois o doutor Alfredo vai falar do como os hemocentros encaram também esses desafios, mas tudo que eu vou falar aqui é uma visão incompleta, porque cada um que fala tem uma visão do seu jeito de olhar. Então, não esperem que eu traga uma visão completa e perfeita, mas uma visão incompleta daquilo que a gente precisa fazer e que só se complementa quando vem as outras visões, dos hemocentros, da Hemobras, da rede, dos nossos dos serviços de saúde que utilizam nosso trabalho. Então, essa visão ela sempre precisa ser múltipla, construída e compartilhada para que ela possa ser realmente bem feita. Então, não esperem nada demais. Mas, voltando um pouco dessa história que o doutor Guilherme já falou para a gente não pode esquecer que nós vínhamos de uma situação de caos. No princípio, era o caos, né? É uma citação até bíblica, mas era a situação, era o que a gente vivia, né? A gente vivia uma situação de comercialização do sangue no Brasil. Eu tive depoimentos de doadores que falavam que faziam doação, e eu não sei se vocês sabem, um besourinho que tem aqui no Nordeste, que chama lacerdinha. Vocês já ouviram falar nesse besourinho? Quando entra no olho, arde, fica... E aí colocavam lacerdinha no olho para ficar bem vermelhinho e poder ir no banco de sangue para poder tomar um pouco mais de pinga à noite. Então, a gente tinha uma situação realmente de caos completo. E isso resultou em exploração mesmo dessa miséria, desses doadores ou dessas pessoas que ganhavam no banco de sangue para mais um dia, como disse Chico Buarque, né? E isso contaminou muita gente, isso causou muito dano, né, para os doadores e para os pacientes. E eu falo para os doadores porque não só os pacientes se contaminaram, não só os pacientes adoeceram, os doadores também. Eles também não tinham garantia, né, de segurança e não tinham garantia de que os serviços que utilizavam e recebiam suas doações iriam respeitar os limites, né, daquela doação para que eles continuassem realmente saudáveis. E às vezes nem isso, nem eram. Né? E aí isso resultou nessa situação. E aí a gente tem nossa política nacional do sangue, o nosso sistema nacional do sangue nascendo desse cenário, né, dessa crise. E nascendo sob a égide de uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar no país, que é o Betinho, né, que se envolveu pessoalmente na promulgação da lei
10.205, que a gente completa e comemora agora os 25 anos, porque ele, como hemofílico, se contaminou, né? Ele e os irmãos se contaminaram e morreram em função disso, e adoeceram mais ainda em função disso. Então, esse caminho que a gente trilha hoje, ele não foi desenhado, ele não é um caminho de flores, ele é um caminho de espinhos. E ele não é um caminho que foi fácil. Eu acho que na hemoterapia as coisas nunca são fáceis. Ele é um caminho que foi trilhado com muita dureza, né, por pessoas que sofreram muito e por pessoas que, por esse sofrimento, deixaram um legado muito forte, para que hoje a gente tenha um sistema melhor e tenha pacientes e doadores respeitados na sua condição e na sua segurança. Então, o Betinho trouxe essa questão muito forte do controle público e ético. Oi? Controle público e ético, né? A gente precisa ter ética, a gente está tratando de sangue, de tecido vivo, e a Organização Mundial da Saúde hoje chama o sangue de órgão. A gente está tratando de coisa séria, de coisa insubstituível, e de coisa que a gente não consegue produzir, mesmo agora com toda a tecnologia que a gente tem. Então, é preciso que isso tenha um condão ético, e a ética na nossa área é fundamental, imprescindível, importante, e aí vocês podem buscar outros significados, e também que tenha essa abrangência de ser para todos, não ser uma coisa que tenha um interesse, um viés de enriquecimento de alguns. Então, o controle público e ético vem desse cenário, e aí em 88 a gente tem a Constituição Federal vedando todo tipo de comercialização de sangue e seus derivados. Acho que, como brasileira, como profissional da saúde, como estudante de medicina que vinha me formando nessa época, e aí eu me formei em 88, dava um orgulho enorme viver aquela discussão. Viver a discussão de que a saúde não é a ausência de doença, mas é o bem-estar psíquico, sócio então, a saúde é muito mais do que isso. Então, dá um orgulho muito grande a gente ter na nossa Constituição esse entendimento da saúde, e dentro desse entendimento, a importância do sangue, do Sistema Nacional do Sangue, como base ética dessa segurança que os nossos doadores e pacientes precisam e merecem. E o Sinazam, então, vem, depois o doutor Guilherme já falou, demorou um pouquinho, mas ele foi formalizado, né, na Lei 10.205, e depois nos decretos que sucederam à lei, e ela tem esse tripé. Sem um pezinho desse, o sistema não funciona. Então, nós temos a coordenação do sangue, a gestão nacional, que está dentro do Ministério da Saúde, e a coordenação do sangue dentro do Ministério da Saúde é responsável por organizar toda essa rede, fazendo regulamentação técnica, providenciando financiamento, e a gente tem um viés ou um entendimento inadequado de que o financiamento é somente o investimento que o Ministério faz através de convênios todos os anos para os serviços. O financiamento também tem o que a gente recebe de custeio, e todo o apoio, o NAT, o AEQ, tudo isso é financiamento do sistema. E as campanhas nacionais de conscientização. Então, na lei está previsto de que é responsabilidade do poder público a conscientização das pessoas para a importância da doação voluntária de sangue. E então, aqui a coordenação e os serviços. Os serviços que são os hemocentros, que são os hemonúcleos, que são os hemocentros regionais, que são as unidades de coleta e transfusão, que são as agências transfusionais, que são os responsáveis pela operação. Né? Então, a gente opera, os serviços, eu digo sempre a gente, quando eu falo dos serviços, que ainda não saí direito, né? Mas os serviços operacionalizam tanto a assistência hematológica especializada, e é preciso que a gente entenda que na Lei 10.205 e em tudo que veio depois dela, regulamentando a lei, a gente incluiu, né, sob a égide dessa Política Nacional do Sangue, os pacientes com coagulopatia e os pacientes com hemoglobinopatia. Então, não é só hemoterapia que está
sob essa estrutura. A promoção e a captação de doadores voluntários, anônimos, altruístas, e a coleta e transfusão de hemocomponentes. E aí aqui já era complexo o suficiente, mas aí a gente, vamos buscar um pouquinho mais de complexidade para nosso trabalho, vamos trabalhar um pouquinho mais. E aí a gente como país, né, criou a Hemobras, a nossa indústria de hemoderivados, e aí essa rede que era responsável por atender com segurança e qualidade doadores e pacientes que necessitavam de transfusão, ela também se tornou, ou foi desafiada a atender às necessidades de plasma industrial para suprir e para colocar para funcionar esse terceiro tripé do Sinazam, que é a nossa indústria brasileira de hemoderivados, sem a qual o sistema não estaria completo e que foi um vetor, e é um vetor, e eu acho, na minha expectativa, será um grande vetor de qualificação e de melhoria, de ampliação e fortalecimento do próprio sistema, da rede e da coordenação. Então, eu vejo esses três entes trabalhando sempre juntos em quase como uma maestro aqui e a gente cantando lá, todo mundo junto, para que isso realmente funcione e chegue ao resultado que a gente precisa. Eu já vou estourar, já estou vendo que eu vou estourar meu tempo, mas enfim. E aí, esse sistema, esse modelo que o Brasil pensou, e eu acho que, não sei se a gente, eu acho que a gente não copiou esse modelo, a gente meio que criou esse modelo. Esse modelo está baseado na segurança transfusional, na equidade de acesso, e aí a gente tem o SUS e o Sinazam falando a mesma palavra, equidade, universalização. E a proibição da comercialização. Então, a gente mostra com esses princípios que a gente não está brincando, nem está falando, nem está levando com pouca seriedade tudo aquilo que a gente precisa e deve fazer. E o escopo do Sinazam, então, transcende, a partir do momento em que a Hemobras se torna realidade, o escopo do Sinazam transcende a doação de sangue total, transcende a transfusão de hemácia, de plaqueta. Então, a gente começa a incorporar ao sistema esse desafio cada vez mais forte necessidade de implementação de tecnologias. Que aí a gente tem duas grandes saídas para isso. A tecnologia que leva a transfusão e a doação a um risco cada vez menor e tão pequeno hoje que já não amedronta mais, mas que não pode ser desconsiderado, né? Então, temos tecnologias que levam a transfusão e a doação a uma segurança muito grande, mas tecnologias também que conseguem transformar esse plasma doado em medicamentos, em medicamentos importantíssimos para um grande grupo de pacientes. Então, além dessa tecnologia, as redes integradas ao cuidado, cuidando dos pacientes com coagulopatia, cuidando dos pacientes com hemoglobinopatia, mas aqui cuidando de todos os pacientes, porque não só são esses pacientes que são incorporados à nossa responsabilidade de cobertura. Então, os princípios da Política Nacional do Sangue, de proibição da comercialização, da base do sistema a partir da doação voluntária e altruísta e não remunerada, da proteção absoluta de doadores e pacientes e da universalização e gratuidade do atendimento são, assim, não dá para a gente pensar no nosso sistema, no nosso trabalho, sem respeitar e sem entender que esses princípios são o norteador, né, dos resultados e do nosso trabalho do dia a dia. É muito bom acordar de manhã todo dia e pensar que a gente está trabalhando num lugar ou que a gente está trabalhando num sistema que se guia e que se pauta por esses princípios, né? Principalmente porque todos eles estão dentro do que a gente sonha e que a gente constrói todos os dias para o SUS. E isso traz o Brasil para uma situação de referência,
também dentro da América Latina. A gente tem, junto com alguns outros países, como o México, a gente é responsável grande pela nossa população, mas também pela organização da nossa estrutura de hemoterapia. A gente tem uma referência para a América Latina e para outros países do Cone Sul, né? E a gente tem um alinhamento global, um alinhamento muito forte com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e a partir daí a gente também é reconhecido com cooperação técnica, a partir da Agência Brasileira de Cooperação por países da América Latina e da África. Então, o Dr. Guilherme fez essas cooperações ainda existem, né, com Benin, com Angola, com Tanzânia, e com Uruguai, com El Salvador. Então, a gente já teve várias cooperações. E o pioneirismo do sistema a partir da implementação do teste NAT, como o Dr. Guilherme já falou, foi um desafio muito importante. E eu queria mostrar para vocês aqui que, então, a gente precisa entender que dentro desse arcabouço do SUS, a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e o Sistema Nacional do Sangue estão previstos nominalmente. A gente, às vezes, diz assim, a rede de hemoterapia não é muito forte dentro do SUS. No arcabouço de criação do SUS, na sua formalização, nós não só somos citados, nós somos carimbados lá. Então, a gente é muito fortemente entendido dentro desse arcabouço legal do SUS. E por quê? Porque a gente está, realmente, eu falei para vocês da hemoglobinopatia e da coagulopatia, mas a gente está por trás de tudo e de todos os pacientes que precisam de transfusão, às vezes nem precisam, mas têm o seu tratamento garantido pela possibilidade da transfusão. E aí a gente chega agora nessa rede, 25 anos depois da política, a gente chega numa rede capilarizada, presente no Brasil inteiro, presente em todo o país, e a gente fez um exercício na coordenação agora de mapear os municípios, onde é que quem atende cada município, qual é o hemocentro que atende, e a gente vê a cobertura da hemorrede pública brasileira quase na totalidade dos municípios do país. Então, a gente tem uma rede realmente respeitável, né, e uma rede que é capaz de cumprir esses objetivos. E, de uma certa forma, quando a gente estuda o desenho das redes estaduais, e é importante que vocês entendam que esses hemocentros, eles são completamente independentes entre si, isso traz a coisa para um patamar de beleza ainda maior, porque como que independentes a gente consegue ser tão igual, né? Ninguém manda em ninguém e a gente consegue trabalhar mais ou menos, a gente muito mais do que menos, trabalhar no mesmo rumo. Mas a gente ainda tem algumas redes que são menos estruturadas do ponto de vista da estrutura hierárquica. Essa rede mais organizada a partir dos hemocentros é uma realidade mais do norte e do nordeste do país. E aí a gente tem dois modelos e, muitas vezes, essa existência desses dois modelos, e aqui eu queria falar para vocês que esse, na minha concepção, é o primeiro desafio. A gente encontra soluções para estados organizados de formas diferentes. Então, eu não acho que a gente tenha que trazer todo mundo para o mesmo modelo, mas a gente tem que oportunizar que, independente da forma da estruturação da rede estadual, a gente chegue nos mesmos resultados e cumpra os mesmos objetivos. E aí, quando a gente vê resultados nos últimos 4 anos, a gente teve um crescimento no número de doações. Aqui em 2025, talvez, pela dificuldade que a gente tem de consolidação de dados no país, talvez a gente ainda tenha um pouquinho, a minha esperança é que a gente bata realmente 2024, né, mas a gente está meio num patamar, né, com relação a doações. Isso é uma coisa que pode ser um problema ou não, mas a gente precisa discutir isso. Então, a gente precisa entender esse fenômeno, e as transfusões, apesar da gente ter mais leito, mais transplante, mais tratamento de neoplasia, mais cirurgia, as transfusões não estouraram. Então, a gente tem também, dentro do país, alguma coisa que mostra que a gente cuida bem dessa transfusão.
talvez não sempre, não em todos os lugares, mas a gente já tem isso, e o doutor Guilherme já falou que essa é uma preocupação antiga. E aí, quem é esse doador de sangue? Eu queria falar com vocês sobre essa questão da motivação. Então, nós saímos da doação remunerada para uma doação hoje, 60% doações espontâneas, altruístas, mas ainda 40% de doações de reposição. Eu acho... Voltou? Então, eu acho... não, tá bom. Ele ficou com medo de mim agora. Ele ficou com medo que eu mexo demais no microfone. Enfim, então acho que esse é o segundo desafio. A gente precisa sair desse doador de reposição. E eu estava discutindo uma vez num evento com a OPAS e uma professora da Argentina disse, sabe por que a doação de reposição ainda existe? Porque a gente ensina as pessoas. A gente diz assim, ó, tem alguém precisando, vai lá doar. Então, as pessoas aprendem que tem que ser motivados dessa forma. Então, a gente precisa ter estratégias para abandonar essa doação de reposição como parte do nosso pool de doadores. E, então, esse para mim seria o segundo desafio, né? A gente ter uma doação voluntária altruísta e regular como base realmente, trazendo a sustentabilidade que a gente precisa na hemorrede. E aproveitando essa grande oportunidade que a gente tem hoje, a informatização, a mudança da forma de comunicar com as pessoas, para que a gente possa realmente fazer essa transição e trazer para os nossos dois grandes clientes, eu vou chamar assim, mas entre aspas, quem precisa de transfusão e a indústria, a quantidade e a qualidade dos produtos que eles precisam, né? E aí, falando em indústria, a gente tem que lembrar que esse ano de 2025, a gente bateu o recorde, né? A gente entregou, o número é um pouquinho diferente daquele que você mostrou, mas era o que eu tinha oficialmente, 217.770 litros de plasma entregues à Hemobras, né? Para devolver, isso não é plasma entregue, isso é hemoderivado recebido, né? Então, esse é outro desafio. A gente precisa chegar nos 500 mil litros que a Hemobras tem como capacidade nominal inicial, mas a Hemobras sabe, diz, e a gente sabe que ela pode fazer mais do que isso, e a gente precisa desafiar o sistema a entregar 500 mil, a entregar 600 mil, a entregar todo o plasma que o Brasil precisa. Principalmente porque temos doadores, temos uma capacidade de coleta muito importante, temos know-how, sabemos fazer, então façamos. Então, esse para mim é outro desafio. E aí a gente vê que esse desafio não é impossível, né? Porque a gente chegou aqui. Hoje a gente discutiu que estamos chegando, faltam 5 minutos, estamos chegando naquele patamar, né, de talvez tenhamos entregado tudo que a gente tem ou que a gente pode, eu acho que não, mas a gente precisa fazer muita coisa para que essa barreira seja rompida, porque vamos dizer que hoje a gente está entregando aquilo que já temos. Então, é injusto dizer que é uma entrega fácil, mas eu queria que vocês colocassem assim, a gente está entregando aquilo que a gente já colhe. Então, a gente precisa se desafiar para poder entregar ainda mais, né? E trabalhar essa eficiência operacional do sistema, né, a partir da entrada qualificada de doadores, e aqui eu acho que a gente tem um outro desafio na questão do doador, né, para que a gente tenha eficiência e que a gente possa entregar tudo que os nossos clientes precisam. Porque o doador de primeira vez, ele tem uma inaptidão maior do que o doador de repetição. Então, a gente precisa realmente trabalhar a captação de doadores, não como alguma coisa que a gente precisa para suprir necessidades urgentes, aquela coisa mais romântica. Não, a gente precisa trabalhar a captação de doadores de forma que isso qualifique, né, o trabalho e isso resulte na entrega de melhor produto e de melhor resultado para a sociedade, né? E aí a gente faz esse grande ciclo
né, com doadores voluntários, com mais plasma excedente, sendo entregue a Hemobras, mais hemoderivado retornando para o Brasil, para os nossos pacientes, e aí atingindo realmente aquilo que a gente entende como objetivo máximo do SUS, que é autossuficiência também nacional, independência nacional, mesmo que seja uma autossuficiência estratégica, a gente precisa fazer isso. Então, esse é outro desafio. Então, eu queria mostrar para vocês também que, dentro desse trabalho todo, dentro da coordenação do sangue, dentro do Ministério da Saúde, a gente tem, dentro da rede, a gente tem algumas oportunidades de melhoria. E aqui eu já não diria desafio, mas melhoria. Então, a gente já tem um plano de contingência nacional para emergências, a gente já tem um plano de contingência nacional para sangue raro. O desafio hoje é que esses planos de contingência, eles possam ser... como é que eu diria, eles possam acontecer com mais fluidez. Então, a gente tem, principalmente com relação ao sangue raro, algumas dificuldades de transporte. O Brasil é grande, nós temos dificuldades logísticas. A emergência é até mais fácil, porque é um volume grande, mas nós já tivemos que competir com o Mercado Livre, com algumas outras instituições assim, que são importantes, mas que não têm um produto tão nobre como o nosso, se a gente considerasse que nós temos um produto, para mandar para carga em avião. Então, isso atrapalha. Então, isso é um outro desafio. A gente estabelecer estratégias para que o sangue, tanto nas situações de contingência de emergência, como nas situações de sangue raro, ele tenha prioridade e ele possa chegar mesmo rapidamente ao seu destino. E a questão de melhorar ainda mais a segurança transfusional. Então, a gente teve o teste NAT, aqui está faltando a malária, né? Vocês estão vendo que está faltando a malária. O doutor Guilherme já falou, uma coisa que a gente precisa discutir, não precisa discutir mais, já está discutido, é a incorporação da malária como obrigatoriedade. Então, isso já está previsto na portaria, na revisão da portaria, que eu espero que seja publicado no máximo até julho, né? Mas melhorar ainda mais essa segurança dos nossos doadores, incorporando a malária para todo mundo, e depois discutindo dengue, e depois discutindo outras coisas. Então, assim, esse é um outro desafio. E esse desafio não é só relacionado à malária e ao dengue, mas é relacionado ao que vier pela frente. A gente tem uma estratégia de vigilância constante. Cadê o menino da plaquinha? Vigilância, eu me lembro. Pois é, vigilância constante para que a gente possa ir incorporando, né? E a gente não demore nessas incorporações. E aqui tem outra coisa que acho que é um desafio para a rede, a partir disso. Os hemocentros, eles foram o grande vetor da construção do nosso Registro Nacional de Doadores. Nós coletamos, alguns fazem também a tipificação, mas nós coletamos. Então, a gente tem a representação do país, tem algumas distorções pelo começo, mas depois essas distorções foram resolvidas, e a gente consegue ter a representação do país inteiro, porque são os hemocentros que fazem. Então, o desafio agora, que acho que eu tenho conversado bastante com o Arthur, é que a gente possa ajudar ainda mais no apoio ao transplante de medula óssea. E ontem a gente teve a portaria que autoriza os hemocentros a serem ressarcidos pela coleta e processamento, tempo esgotado. Pela coleta, eu vou demorar 3 minutos, pela coleta e processamento das células para transplante. Então, a gente já conseguiu a publicação dessa portaria. Esse é um desafio. E isso me incomoda porque, dentro da Lei 10.205, as células são atividade de hemoterapia. Se são atividade de hemoterapia, logo são responsabilidade da hemorrede. Então, a gente precisa se aproximar disso, não trazendo necessariamente, porque acho que a estrutura do Sistema Nacional de Transplante já está montada, não precisa ficar competindo, mas a gente pode ajudar muito mais. Então, para mim, esse é um outro desafio. E aí a gente tem os pacientes, né? A gente teve a incorporação do emicizumab para hemofilia de 0 a 6, que o Arthur já referiu,
mas a gente precisa estar antenado, porque o tratamento dos pacientes com coagulopatia está mudando todo dia, né? Ele é vivo demais. Então, se a gente não acompanhar, ele vai embora e a gente fica para trás. Então, assim, a gente precisa entender isso. Isso é uma coisa que também é muito interessante, que a Hemobras também está buscando essas tecnologias. Então, a Hemobras não está se contentando apenas em ser um processador de plasma. Ele também está fazendo essa prospecção de outros medicamentos e de fatores recombinantes. Então, isso aqui é um desafio constante. E a questão da doença falciforme, acho que a gente tem um passivo muito grande no país, pela dificuldade de garantia de acesso à hidroxiureia. Isso é uma distorção gerencial apenas, porque se entendia hidroxiureia como tratamento de neoplasia e doença falciforme não é, e aí as coisas baldearam, a gente precisa ter, e a gente está trabalhando fortemente no Ministério da Saúde para que a gente possa garantir a aquisição centralizada da hidroxiureia, não a dispensação centralizada, mas a aquisição centralizada para a gente combater essas disparidades regionais e garantir que os pacientes vão receber. E aí o último desafio que eu queria colocar para vocês, talvez seja o mais disruptivo, é a questão da implementação do PBM, do Patient Blood Management, que a gente está batizando no país. Isso é uma prospecção, cuidado do sangue da pessoa, certo? A gente está trocando gerenciamento por cuidado e paciente por pessoa. E propondo dentro do Ministério a fazer a construção de uma política nacional de cuidado do sangue, né, entendendo o sangue como um órgão e mudando o conceito clássico de você precisa de sangue, eu faço uma transfusão, para o conceito do cuidado, realmente otimizando a solicitação hospitalar e tendo um modelo proativo de diminuição de sangramento, inclusive. Né? Então, isso traria a Hemorrede para um novo papel, de ser uma referência técnico-científica na implementação dessas tecnologias e conceitos, de trabalhar fortemente dentro da rede de atenção, que é o principal cliente, está avançando a dificuldade da Hemorrede, trabalhar com tantos hospitais, com tantas clínicas de diálise, mas é inerente ao nosso papel, fortalecer esse papel de interlocução da Hemorrede com quem está utilizando o produto e a transfusão na ponta, ou quem não deveria estar usando também, e o alinhamento às normas técnicas relacionadas ao foco na conservação do sangue autólogo e na preservação do sangue. Então, aqui eu acho que eu já disse tudo, e, para mim, a visão de futuro para a Hemorrede nacional é que a gente seja um sistema, ou seja, uma rede que tenha sustentabilidade contínua, então a gente possa garantir continuamente a melhoria dos nossos processos, que a gente tenha soberania, que a gente seja realmente soberano, que a gente possa entregar para a população tudo aquilo que ela precisa, e que a gente tenha escala. E isso passa muito pela redução da dependência dos atores privados e da melhoria da segurança sanitária. E passa principalmente por todo o esforço que a gente puder fazer para tornar a Hemobras cada vez mais forte. E a inovação com a adoção do Patient Blood Management, para a gente entender que nós não somos apenas um dispensador de sangue ou de componentes para a transfusão, mas que a gente também está envolvido com o cuidado do sangue das pessoas, da população e do cidadão. Então, é isso, acho que aqui é só isso. E eu queria deixar vocês com essa frase, porque eu acho que essa frase ilustra muito bem aquilo que a gente está fazendo hoje. Dizem que tem uma música do Raul Seixas que fala nisso, né? Um sonho que se sonha junto é só um sonho que se sonha junto... Não. Eu fiz errado, isso foi sono. Um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto. Eu vou corrigir, vocês vão me permitir corrigir, mas é essa a ideia. Mas diz que a frase é da Yoko Ono, não é do Raul Seixas. Mas, enfim, esse é o pensamento da gente. Eu acho que quanto mais a gente incorporar isso, mais a gente vai atingir essa realidade sonhada por todos nós. Então, muito obrigada.